Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal artigo por artigo. Hoje nós vamos falar do capítulo 2º das lesões corporais e vamos enfrentar o artigo 129, que é um artigo imenso. Ele tem 13 parágrafos, é um artigo muito atualizado, sempre vem sendo atualizado. Vale a pena enfrentarmos. Bem, pessoal, antes de mais nada, vamos à leitura do artigo. Lesão corporal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta, inciso 1º, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Inciso 2º, perigo de vida. Inciso 3º, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4º, aceleração de parto. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta, inciso 1º, incapacidade permanente para o trabalho. Inciso 2º, enfermidade incurável. Inciso 3º, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Inciso 4º, deformidade permanente. Inciso 5º, aborto, reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$200.000 a 2 contos de réis. Inciso 1º, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2º, se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Violência doméstica. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 10º. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Parágrafo 11º. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12º.
se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Parágrafo 13º. Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Muito bem, pessoal. Então nós temos aí lesões corporais, um artigo importantíssimo, bem recheado, cheio de detalhes, e nós vamos comentá-lo ponto a ponto. Primeiramente, vocês podem perceber que a lesão ela tem graduações. Então, nós podemos ter uma lesão leve, que estaria no caput, a lesão grave, que está no parágrafo 1º, a lesão gravíssima no parágrafo 2º, e até a lesão seguida de morte no parágrafo 3º. Mas vale destacar que a lesão ela só terá graduação se ela for dolosa, porque se a lesão for culposa, não há graduação. Não existe lesão culposa grave ou gravíssima. A lesão será tratada como lesão culposa pura e simplesmente. Outro ponto a ser analisado é que a lesão corporal ela não precisa ser externa ou aparente. Diz a lei, ofender a integridade corporal ou a saúde. Essa integridade corporal pode ser, por exemplo, uma lesão interna, prejudicando algum órgão ou gerando uma doença em alguém. Então, a lesão não precisa necessariamente ser aparente. Se a lesão for leve, ela é uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena é de 3 meses a 1 ano. Mas, se a lesão for grave ou gravíssima, já deixa de ser uma infração de menor potencial ofensivo, porque aí a pena é bem maior. Lesão grave é de 1 a 5 anos, lesão gravíssima seria de 2 a 8 anos. A seguida de morte, inclusive, é de 4 a 12 anos, bem maior também. A lesão corporal para a violência doméstica, pessoal, é um ponto importante de se verificar. A violência doméstica não é só a violência contra a mulher, hein? Na verdade, a violência doméstica pode ser praticada contra homens e contra mulheres, praticadas por homens ou por mulheres, não importa o gênero, mas se a pessoa ela se prevalece das condições de relações domésticas, de coabitação, então teremos uma pena bastante alta de 2 a 5 anos, pena essa alterada pela Lei 14.994 de 2024, porque antes a pena era bem menor, ela ia até 2 anos, hoje não mais, ela começa em 2 anos e é de reclusão. Portanto, temos aí uma situação bastante grave em se tratando de lesão corporal na violência doméstica e aumentada ainda de 1/3 se a lesão ainda for grave, gravíssima, né? Ou seguida de morte. Então, nesses casos, não aplicaremos a pena do parágrafo 9º, e sim a do parágrafo 1º, do parágrafo 2º ou do parágrafo 3º, aumentada de 1/3, tá? Quando for violência doméstica e a lesão for leve,
aplica-se o parágrafo 9º. Agora, se a lesão for grave, gravíssima, seguida de morte, vamos aplicar a pena da lesão grave, gravíssima, seguida de morte, aumentada de 1/3. E também a lei que alterou a pena para a lesão na violência doméstica criou o parágrafo 13º, dizendo acerca da questão da violência praticada contra a mulher, né, pela condição do sexo feminino. E aí extrapola a questão da violência doméstica, pode ser uma questão de menosprezo à condição da mulher, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A do Código, com pena de 2 a 5 anos. Então, também a lesão agora protege a mulher não só na violência doméstica, mas por razões do sexo feminino em que ela é agredida. Outra questão interessante é que algumas coisas que se aplicam para o homicídio também se aplicam para a lesão corporal. Por exemplo, no homicídio nós temos a possibilidade de o perdão judicial, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 121. Pois bem, para a lesão corporal também podemos ter perdão judicial. No homicídio, nós temos uma qualificadora quando o homicídio é praticado contra policiais, agentes de segurança pública, artigos 142 a 144 da Constituição Federal. Outra questão que também é semelhante à do homicídio é a questão do privilégio, né? Então, lá para o homicídio nós temos o privilégio, uma diminuição de pena, quando há violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou por relevante valor moral ou social, e aqui também na lesão corporal nós temos este tipo de diminuição de pena, este tipo de privilégio, certo? Outra questão interessante é que faz uma menção, o artigo 129, das causas de aumento do homicídio também, conforme nós mencionamos, né? Outra correlação dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121. O que quer dizer isso? Parágrafo 4º é aquele caso da pessoa que pratica o crime por inobservância de regra técnica ou que foge e não socorre. No homicídio serve para lesão também. E o parágrafo 6º é no caso de termos ali uma milícia privada, né, praticando o crime de homicídio. Se ela praticar lesões corporais, também entra como uma causa de aumento de pena em 1/3. Bom, pessoal, vale destacar, então, a diferença da lesão corporal leve, grave e gravíssima, né? Os parágrafos 1º e 2º, eles vão trazer algumas regras, mas é importante a gente lembrar, por exemplo, que quando nós temos uma lesão que ela impede o agente, a vítima, das ocupações habituais por mais de 30 dias, a lesão se torna grave. Logo, se não impede para ocupações habituais por mais de 30 dias, a lesão é leve. Então, essa é a característica da lesão leve, uma lesão autorregenerável, né? É uma lesão que não atrapalha a vida do sujeito, em que ele não vai impedir das suas ocupações habituais, de trabalho, de estudo, de lazer, por mais de 30 dias. Às vezes é necessário um exame complementar para saber se a lesão se estendeu a mais de 30 dias ou não. Nem sempre é necessário esse exame complementar. Agora, a lesão grave, então mais de 30 dias, mas não é só isso, não. Se há um perigo de vida, mesmo que a lesão seja por menos de 30 dias,
mas a pessoa ficou entre a vida e a morte, a lesão é grave. Ou se acabou debilitando o membro sentido ou função, por exemplo, os braços, já não tem a mesma força, as pernas, o sentido, por exemplo, os olhos, a pessoa já não enxerga muito bem, mas continua enxergando, não ouve muito bem, mas continua ouvindo alguma coisa. Ou a função renal, a função hepática, se está abalada, a lesão é leve. Mas, se houver uma perda ou inutilização do membro sentido ou função, aí a lesão é gravíssima, né? Também será grave se a aceleração do parto. Imagine que a mulher está grávida e, com isso, o parto se acelerou. Mas, se gerar aborto, a lesão é gravíssima. Também será gravíssima se gerar a incapacidade permanente para o trabalho, quer dizer, a pessoa não pode trabalhar mais, ou uma enfermidade incurável, ou ainda uma deformidade permanente. Tudo isso acaba sendo lesão gravíssima. Por fim, pessoal, vale destacar a questão da ação penal, né? O artigo 129 não trata de ação penal, mas lá na Lei 9.099 de 95, no artigo 88, diz que quando a lesão corporal for leve, ou quando a lesão for culposa, a lesão depende de representação, de ação pública condicionada à representação. Mas isso não se aplica à violência doméstica familiar contra a mulher. Então, vamos guardar o seguinte: em regra, se perguntarem qual é a ação penal para lesões corporais, a lesão é pública incondicionada. Mas se ela for leve ou se ela for culposa e não envolver violência doméstica familiar contra a mulher, a lesão será processada por representação. A ação é pública condicionada à representação. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!